Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nós vamos dar início aqui à nossa semana, né? O nosso segundo dia da nossa semana teológica. E hoje a nossa convidada é a doutora Diana Barros. Ela vai estar falando conosco, né, sobre o cristão do século XXI, como manter aí a nossa saúde emocional nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, doutora Diana, gostaria de pedir a senhora que se apresentasse, desse um pouquinho do spoiler aí, falando sobre a sua história, sobre o que você faz, o seu trabalho, para que aqueles que ainda não conhecem o seu trabalho, que eles possam, então, conhecer o seu trabalho, e fique à vontade para estar aqui conosco, para nos trazer aí a luz do conhecimento, para que possamos, então, entender um pouquinho, né, como a gente pode se manter saudável emocionalmente. Fique à vontade. Olá, é um prazer ter vocês aqui, estar falando com vocês sobre um tema que ele é muito importante, né? E antes da gente começar a falar sobre o tema, eu sou Diana Barros, sou psicóloga clínica, estou atendendo há 6 anos, né, como psicóloga, e essa é a minha realização. Amo o que eu faço, amo cuidar de pessoas. E estamos aí nessa parceria junto com a Flávia para estarmos aí falando, né, um pouco sobre a questão da saúde emocional. Esse é um assunto que ele está muito em voga, né, nas igrejas, na atualidade. Onde nós formos, nós vamos ouvir falar sobre a questão da saúde emocional ou do adoecimento emocional, né? Mas é um assunto assim que a Flávia me propôs, né, que nós pudéssemos falar o cristão do século XXI e como lidar com o adoecimento emocional. A palestra ela vai toda girar em torno desse assunto, sobre o cristão e sobre a questão do adoecimento emocional, como lidar com isso. Para começar a minha fala, eu gostaria de deixar claro que eu não consigo fazer essa diferença, né, quando se trata de adoecimento emocional. Eu não consigo fazer essa diferença entre cristão e pessoas que, né, se falam, professam que são ateus, né, ou pessoas que professam uma outra fé que não seja, né, a fé cristã, que não seja a fé que muitos, que nós aqui proferimos, né? Então, isso independentemente, né, da sua crença ou daquilo que você acredita, independentemente disso, todos nós temos o adoecimento emocional. Essa é uma linha assim que a gente tem que deixar muito clara, né? Uma linha de pensamento que nós precisamos deixar muito clara. Por quê? Porque se nós partirmos para a questão do cristão e o adoecimento emocional, nós podemos cair em um erro de pensar que porque somos cristãos, nós não adoecemos. Ou se adoecemos é porque estamos em pecado, né? Ou porque não podemos adoecer porque nós somos uma raça diferenciada, porque somos protegidas por Deus, ou protegidos por Deus. E por isso o adoecimento emocional ele não tem que fazer parte da vida do cristão, né? Então, não é bem por aí, não é por aí na realidade, né? Na realidade, qualquer ser humano isso pode acontecer. Com qualquer ser humano, a pessoa ela pode ter esse adoecimento emocional. Então, nós vemos aí, né, na Bíblia, vários relatos, como, por exemplo, Jó, que um homem de Deus, né, deixou um exemplo de fé absurda para nós aí, de resistência, de resiliência, mas que teve suas crises, que teve as suas emoções, muitas vezes, colocada à prova, a ponto de pedir a morte, a ponto de achar que poderia ter sido um feto que nem nasceu, que deveria ter morrido no útero da mãe, né? E por aí vai. Nós temos também Elias,
que foi uma pessoa que a Bíblia relata como um homem de Deus, né? E ele, diante de Jezabel, né, quando ele soube que ela ameaçou dizendo que ele iria morrer, ele simplesmente deu uma crise, né? As emoções dele ficaram abaladas e ele simplesmente fugiu para o deserto, né? Por medo de se sentir abandonado apenas a ponto dele falar para Deus: olha, Deus, leva, me tira da terra porque eu não sou melhor que meus pais. Então, 2 exemplozinhos aí para a gente saber de homens que são homens que são usados muito nas igrejas, nas pregações, para estar usando eles como exemplo para nossas vidas, mas a gente não pode esquecer que eles tiveram grandes problemas emocionais, dificuldades emocionais, tá bom? Adoecimento mesmo, né, emocional. E dito isso, né, nós vamos agora estar falando, então, sobre o que é o adoecimento emocional, né? O adoecimento emocional é a somatização do corpo, né? Quando o corpo reflete as dores da mente. O que quer dizer isso? Quando a nossa mente ela não está boa, quando nós estamos passando por dificuldades que nós não conseguimos manter o equilíbrio, então a nossa mente ela vai se enchendo, e quando ela não tem mais como lidar com isso, o que ela faz? Ela leva para o corpo aquele adoecimento. E aí nós prestamos atenção, não é verdade? Porque é o que eu costumo dizer, as pessoas, enquanto elas estão apenas com a questão no cérebro, com a questão na mente, elas vão tentando jogar para debaixo do tapete, né? Elas vão tentando meio que enrolar o problema, como deixa isso para lá, não, depois eu dou um jeito nisso, e vai tentando enrolar. Só que chega um tempo que esse esgotamento mental, ele vai para o corpo. E essa é a grande sacada, né? Essa é a grande virada. E graças a Deus que o nosso corpo fala. Mas qual é a questão? É que quando o nosso corpo ele vem falar, nós já estamos bastante adoecidos mentalmente. E aí é quando começa o processo, então, de nós pararmos e olharmos. Mas quando isso vem acontecer, isso já está há algum tempo acontecendo, a pessoa já está há algum tempo em sofrimento, né, em um sofrimento emocional, tá? Então, mas, Diana, me diz uma coisa. Por que acontece? Qual a causa pela... Boa noite, Milena. Qual a causa que acontece? Por que acontece o adoecimento emocional? O adoecimento emocional ele não é uma causa só, ele não acontece por uma causa só, ele é multifatorial. Por isso que, por exemplo, se 2 pessoas, às vezes, passam pelo mesmo tipo de problema, mais uma reage de uma forma e a outra reage de outra. Uma fica muito bem e a outra entra numa depressão, não consegue sair daquele lugar sozinha, e aí tem várias situações ali que pode ser a causa dessa pessoa agir dessa forma. Por exemplo, gente, a questão familiar, né? A questão da sua estrutura familiar. A estrutura familiar de uma pessoa pode ter sido uma estrutura na infância ali, que foi uma família harmoniosa, uma família equilibrada, uma família que essa criança ela teve o suporte. Então, quando ela chega à vida adulta, ela consegue ter esse suporte para aguentar algumas situações. A outra pessoa, não, às vezes vem de uma família desequilibrada, de uma família que às vezes vem com a questão de divórcio, ou com a questão de abandono. Então, essa pessoa, na infância, ela já teve toda uma estrutura desorganizada. E quando ela chega na vida adulta, ela não sabe lidar com algumas situações. Por quê? Porque lá na estrutura de quando ela era criança,
ela não teve esse equilíbrio. Então, essa é uma das causas, que pode ser uma das causas, porque a pessoa, ela na vida adulta, ela entra num adoecimento emocional fácil, né? Por exemplo, a situação que ela está passando no momento, de repente, ela está em um momento de fragilidade, em um momento em que ela não está bem no casamento, ou ela perdeu o pai, ou a mãe está doente, ou um dos irmãos não está bem, né? Ou ela não está bem no emprego. Então, vocês veem que o adoecimento emocional ele não vem por uma causa só, mas depende muito depende sim, de vários fatores que essa pessoa ela passou ou ela está passando. E essa é uma das causas que nós precisamos entender. Não é somente uma causa, mas é multifatorial. Né? E uma das coisas que nós precisamos, por que há muito adoecimento emocional, né, no ser humano, nas pessoas? Uma das coisas que eu meio que comecei a falar, né, e agora eu vou só completar essa palavra, é uma questão quando nós não observamos o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa, duas formas nós corremos para o médico quando nós temos sintomas no nosso corpo de adoecimento. Uma é a dor, a gente sai correndo para o hospital porque nós estamos com dor. O segundo, uma febre, porque todo mundo sabe que quando dá febre é porque tem uma infecção, então algo muito sério pode estar acontecendo, né? Então, isso nos leva, o nosso corpo reage, então nós corremos para o hospital. Mas emocionalmente, isso geralmente não acontece, né? O Nelson emocional, como eu havia dito para vocês, ele fica muito no terreno da mente, né? No terreno ali do pensamento, onde ninguém entra, onde ninguém sabe o que está acontecendo, a não ser você e Deus, né? O restante ninguém sabe, só sabe se você falar. E aí, o que acontece com isso? A pessoa ela tende a não prestar muita atenção. E aí nós precisamos começar a conhecer o nosso corpo para que esse adoecimento, quando começar a dar sinais, esse adoecimento, ele não tome uma proporção tão grande a ponto de deixar a pessoa sem qualidade de vida. Por exemplo, duas coisas básicas que todo mundo hoje fala. A ansiedade. Como é que a ansiedade se manifesta no corpo? Gente, geralmente é taquicardia, né? A sudorese, que é aquele suor, né, muito forte, né, aquele suor frio, tremores nas mãos, a pessoa fica irritada, a pessoa não consegue dormir. Isso geralmente são sinais de pessoas que estão com ansiedade, né, em um estado de ansiedade. E como é que é a depressão? Né? A depressão já é aquela pessoa que mais tristonha, chorosa, evita sair, não quer contato com muita gente, ela perde o prazer de estar fazendo o que antes era muito prazeroso, ela deixa de fazer. Então, começou a mostrar esses sinais, a gente tem que estar atento, né? Tem que parar e prestar atenção. O que está acontecendo comigo? E qual é a grande questão? É que a gente... Não, isso aqui é besteira, eu acho que a minha taxa de glicose aí caiu, ou a minha pressão está muito alta, né? E aí a gente começa, não, é porque eu não dormi direito, e a gente começa a dar várias desculpas para não ouvir aquilo que o nosso corpo está falando. E isso é negligência, né? A palavra de Deus diz que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo. E que nós devemos cuidar dele. E que quando nós negligenciamos os sinais que os nossos corpos dão, né, por conta da nossa mente, nós estamos o quê? Negligenciando o templo do Espírito Santo. E isso trará uma grande consequência, uma consequência terrível, que às vezes leva-se anos para, às vezes, sair dessa condição, né, emocional, desse adoecimento emocional. Né? É muito interessante a palavra de Deus, ela fala lá em Provérbios, né, Provérbios 15. Olha o tanto que isso é sério, como o nosso corpo fala, né? A palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 15, diz assim, olha, o coração alegre
ele aformoseia o rosto, mas pela dor no coração, o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor no coração, o espírito se abate. E Provérbios 17 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha a seriedade do que é um adoecimento emocional. Né? Nos dois casos aqui, ele está falando, olha, em Provérbios 17, aqui ele diz que quando o coração está batido, ou seja, quando nós temos uma pressão emocional muito grande, ele vem a secar os ossos. O que é isso, gente? Ele vem somatizar no nosso corpo um adoecimento que está na mente. Já viram pessoas que entram no hospital, quem aí trabalha na área hospitalar, ou quem, às vezes, alguma de vocês aí já passou por essa situação em que parece que está dando um ataque cardíaco, parece que vai morrer do coração, né? Ou parece que está tendo um AVC, um lado completamente paralisado, formigando, né? Parece que a morte é muito iminente, né? E quando chega lá, nem a pressão está alterada. Ou se está, não é para tanto. Isso mostra o quê? O adoecimento no corpo por causa de uma pressão, né, mental, por não cuidar das nossas emoções. E, Diana, por que, alguém pode perguntar, Diana, por que isso acontece? Eu acredito muito que o adoecimento mental, né, e alguns psicólogos, psiquiatras também têm essa mesma linha de pensamento, que o adoecimento mental vem também pela forma como você leva a vida, como você se relaciona com as pessoas, como você tem a troca de vida com o outro. Um exemplo claro é quando você é uma pessoa que não perdoa fácil ou leva tudo ao pé da letra, né? Uma pessoa que está sempre armada, uma pessoa que sempre olha para o lado e fala ninguém é confiável, uma pessoa que parece que o mundo conspira contra ela, uma pessoa que é daquele tipo de toma lá da cá, ou seja, fez comigo, leva em dobro, uma pessoa vingativa, né? Então, a forma como essa pessoa se relaciona com o mundo, a forma como essa pessoa ela conduz a vida dela, o emocional dela, é a forma como essa pessoa ela vai colher. Se ela é uma pessoa que fala o que sente da maneira correta, ela é uma pessoa que ela vai deixando, ela vai fechando ciclos. Mas se a pessoa ela é daquelas que vai interior, né, vai guardando no interior, é daquelas pessoas que não tem coragem de resolver os problemas, essa pessoa está fadada a ter um adoecimento emocional, porque ela vai parecer uma panela de pressão. Na hora que ela estourar, é porque o corpo está totalmente somatizado, está tendo adoecimentos severos. Tanto é que tem algumas doenças que as pessoas já dizem que, por exemplo, é doença da modernidade, né, dessa nova geração. Por quê? Porque são doenças realmente que elas são doenças que vêm, né, de cunho emocional, tá bom? E agora eu quero falar com vocês, tá? Abordei, né, sobre essa questão das causas, do que leva a gente a um adoecimento emocional, longe de querer esgotar o tema, porque se a gente fosse para esgotar o tema, a gente teria que ter muito tempo aqui, mas só para vocês entenderem que essas dicas rápidas que eu dei aqui para vocês, são coisas do cotidiano, que nós precisamos prestar atenção, que às vezes são coisas tão simples e nós só queremos correr atrás daquilo que queremos, atrás daquilo que queremos conquistar, né? Eu atrás de dar o melhor para os filhos, o melhor para a mãe, o melhor para nós mesmos, conquista, 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 e não tenho tempo de olhar para mim. Então, isso é algo muito sério. Há tempo para todas as coisas,
né? Debaixo dos céus, aqui na terra, há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de olhar para si mesmo e ver, né, o que eu preciso fazer. Né? Eu estou tendo um adoecimento, opa, peraí, eu preciso botar o pé no freio aqui, porque eu estou muito acelerada, eu preciso ter tempo para mim. Né? Mas como evitar, né, esse adoecimento? Né? Como evitar esse adoecimento? Gente, olha, quando o adoecimento ele é no corpo, ele não é difícil evitar. Por quê? Porque toma-se vacina para evitar algumas doenças infecciosas, né? Evita-se algumas situações, a pandemia está aí para mostrar aí que nós tivemos que tomar algumas atitudes para preservar a nossa saúde, nos preservar e preservar o outro também, a saúde do outro. Então, a gente tinha várias atitudes que nós podíamos tomar para evitar o adoecimento, né? Mas o que é interessante é que tinha protocolos, tem algumas situações aí, por exemplo, hoje eu recebi aqui em casa uma mulher que veio novamente olhar a questão do mosquito da dengue, porque disse que aqui na minha região aqui, né, tá tendo muitas pessoas com dengue, então ela veio olhar e não tem nem dois meses que essa mulher veio aqui, ela voltou porque disse que a região aqui está contaminada, então eles estão olhando bem. Então, o que acontece com isso? São protocolos que o governo toma, que o Ministério da Saúde toma, para que dê tudo certo, né? Para que possa preservar a nossa saúde. Mas, quando chega no adoecimento emocional, nós não temos protocolos. Ele não é tratado dessa forma. Nós não temos um protocolo para dizer, faça isso, 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 e você vai estar livre de um adoecimento emocional. Por quê? Porque isso é muito subjetivo. É igual eu falei para vocês quando eu estava falando sobre a causa. A causa, um passa por uma situação e reage de uma forma. O outro vem passar pela mesma situação e reage de outra forma. Isso é muito subjetivo, né? É de cada um. Então, nós não temos um protocolo para dizer isso aqui dá certo para todo mundo. Não. Na questão emocional, no adoecimento emocional, ou para se ter uma vida saudável emocionalmente falando, nós não temos protocolo, mas nós temos algumas atitudes que nós podemos tomar, que isso está mais do que comprovado que dá certo. E eu só separei 3 aqui, né? Até porque foi aquilo que eu estava falando para vocês. A gente não quer esgotar o tema, porque senão ficaria muito longo. Mas eu gostaria de dar 3 dicas para vocês, que não vai ser difícil, não é algo assim absurdo, oh meu Deus, como eu vou fazer isso? Não. São coisas atitudes que nós podemos tomar no nosso dia a dia, que se você começar hoje ou amanhã, né, se você começa amanhã, você vai ver que a sua vida ela já vai tomar um novo rumo. Ela já vai começar a ser diferente, você vai começar a colher algumas coisas. Por exemplo, a primeira dica que eu dou para vocês é cultivar e criar vínculos. Eita! Cultivar, ou seja, cultivar é aquelas que você já tem. Só, gente, que não é vínculo com qualquer pessoa. São vínculos com pessoas saudáveis. Pessoas que te façam bem. Porque a gente sabe que há pessoas nas nossas famílias, que nem todo mundo é saudável, né? Tem pessoas que realmente gera em nós uma necessidade de um equilíbrio para poder lidar com essa pessoa, né? Temos também amigos que, às vezes, a gente precisa também de um equilíbrio para poder lidar com eles, precisa de um esforço para poder estar lidando com eles. Não é com essas pessoas que eu estou falando para que vocês estimulem o vínculo. Também não é para cortar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o estímulo, o criar vínculos com pessoas que te façam bem, com pessoas que te arranquem o riso fácil. Eu tenho uma pessoa que eu sou amiga dela, a gente é amiga de faculdade, e ela é muito interessante. Ela é uma pessoa que eu mantenho ela no meu círculo, né, no meu círculo de amizade, porque ela me arranca o sorriso fácil. Ela faz umas coisas tão bobas, mas que quando eu menos espero, eu estou sorrindo da risada dela, né, achando engraçado as besteiras que ela fala, e que é muito leve, e me deixa leve. Então, é uma pessoa que eu quero que esteja no meu círculo,
né, de amizade. É uma pessoa que eu provoco, né, estar com ela, estar junto, porque é uma pessoa que me faz muito bem. Então, ligue para essa pessoa, mande mensagem, né? Marque aquele cafezinho, quem gosta de um cafezinho, vá bater um bom papo, quem gosta de um açaí, toma aí um açaí, né? Marque alguma coisa que vocês possam fazer, jogar a conversa fora, né? Bater um bom papo. Isso traz para a gente a sensação de que não está só, de que tem alguém por você. Traz aquela sensação de que você pode ter alguém para você contar. Isso é muito importante na vida do ser humano. O ser humano precisa disso. A Bíblia diz, né, quando Deus criou ali o homem, Deus falou para o homem e para a mulher, não, façamos a mulher a imagem e semelhança do homem ali, né, que osso dos meus ossos, carne da minha carne. É muito interessante que Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Sim, Diana, mas Deus estava falando aquilo para homem e mulher, né, para constituir o casamento. Sim, vamos trazer então para nós agora? Não é bom que nós estejamos só. O ser humano ele foi criado para ter relacionamento. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado com o relacionamento apenas a nível de WhatsApp, a nível de mídia, né? Nesse distanciamento, cuidado. Isso é bom em parte, mas isso não é totalmente saudável. Vocês já perceberam quando nós, às vezes, estamos em família ou com amigos e cada um numa festa, onde cada um silêncio absurdo, e cada um está olhando o seu celular, está com o celular na mão, olhando. Primeiro, é uma grande falta de educação, né? Uma grande falta de educação. Você está em um meio onde é para curtir, onde é para conversar, e você simplesmente enterra a cara no celular ou deita no sofá e vai olhar, né, celular. Mas é muito interessante que são momentos em que nós temos que aproveitar e usufruir da presença do outro, conversar. Então, crie vínculos e crie vínculos novos com novas pessoas, esteja aberta a conhecer outras pessoas. Não se feche. Abra esse círculo seu de amizade e aqueles que você já tem. Vai atrás, mande mensagem, provoque essas pessoas para que vocês estejam juntos. Isso faz muito, muito bem para o ser humano, né? A segunda coisa, seja corajoso. Seja corajoso. O que eu quero dizer com isso? Enfrente as situações que te traz desconforto. Enfrente as situações que te traz desconforto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os problemas, nós sempre teremos. Os problemas nós sempre teremos. Então, todas as vezes que você estiver com um problema, parta para cima dele. Resolva. Se desafie. Vai lá em frente. Um dos grandes problemas que eu encontro, né, dentro do meu consultório são pessoas adoecidas porque elas não têm a coragem de enfrentar as situações. Elas simplesmente se omitem por medo. E aí, o que acontece quando elas têm esse medo e não enfrentam o problema? Porque tem medo, tudo bem, eu tenho medo, né? Eu fico desconfortável com algumas situações, mas eu tenho duas escolhas, ou eu enfrento, ou eu paraliso. Ou eu enfrento, ou eu paraliso. E aí, o que acontece? Quando eu paraliso, se eu paralisar, a ideia é que a minha mente vai registrar o quê? Você é uma covarde, a minha autoestima vai estar lá embaixo, porque vai logo trazer para mim que eu sou fraca, de que eu não tenho condições, de que eu sou covarde, de que realmente o outro é melhor do que eu, e a minha mente ela começa a receber todas essas informações, e essas informações elas começam a quê? A nos colocar em uma situação de inferioridade, a gente vai estar sempre se comparando com o outro, sempre admirando, nossa, mas fulana é linda, nossa, mas fulana é corajosa, olha só, menina, eu sou admiradora sua, eu sou admirador seu, nossa, eu queria ser igual a você, mas ninguém sabe
O que aquela pessoa que você tanto admira luta para estar onde está? A coragem que ela tem de sair do local de segurança dela para avançar. Então, seja corajoso. É igual aquela palavra que Deus disse ali para Josué, né? Ser forte e corajoso, tem bom ânimo, porque eu te farei possuir a terra, né? Que eu prometi aos seus antepassados. E uma das dicas aqui é: seja corajoso. Enfrente as situações de desconforto. Por quê? Porque na hora que você enfrentar, o seu cérebro também vai registrar de uma forma positiva. Ele vai olhar e vai falar: nossa, você deu conta. Olha que legal, você conseguiu, você é capaz. E quando você for colocado em uma nova situação, você vai fazer igual o profeta, acho que o profeta Oséias, que falou assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você tem uma história para contar para você mesma. Você tem uma história para falar: olha, eu consegui. Aquela vez, eu tive que enfrentar, por exemplo, uma apresentação na frente, lá na minha faculdade ou na minha escola. Eu tive que enfrentar o meu chefe, eu tive que falar em uma reunião, ou eu tive que enfrentar uma situação assim que eu queria muito, mas que eu estava com muita vergonha, com muito medo do julgamento. Cara, mas eu consegui. Olha que legal. Eu consigo. Então, se eu consigo, eu posso ir de novo, porque eu consigo. E assim, a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro, ele vai registrando o que é positivo para as nossas vidas, tá? E a terceira e a última, né, dica que nós temos para que possa evitar um adoecimento emocional é: ame os seus problemas. Aí alguém pode estar doido, Diana, amar meus problemas? Sim. Você vai ter problema de qualquer jeito. Agora você pode estar em paz, mas daqui a 10 minutos, quem garante que você vai estar tranquila, que algo não aconteça e você tenha que resolver? Que algo fuja ao seu controle. Nós não podemos. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, ou você pode ser a pessoa mais tranquila do mundo. Não adianta. O problema vem para todos. E um dos grandes problemas que traz um adoecimento emocional terrível, que traz ansiedade, que traz a depressão, é exatamente isso: a gente tentar fugir dos nossos problemas, ou simplesmente ignorar, fazer de conta que ele não está ali, ou ficar sempre no mimimi, como diz as pessoas hoje, né? Naquele mimimi. Ai, todo mundo nasceu para ser feliz. Ah, só eu que não dou certo com nada. Ah, só porque agora é a minha vez, está dando tudo errado, só porque agora é a minha vez, as coisas desandaram, porque na época de fulano não foi assim. E aí a gente começa a olhar os nossos problemas como algo que quer nos derrubar. E não, mude o seu foco, mude a sua maneira de olhar a vida. Comece a olhar a vida como: esse problema aqui é um desafio. É um desafio para mim. Se ele é um desafio, eu posso crescer com ele. Eu posso fazer algo para que eu seja superior a essa situação. E aí a gente começa a ver essa situação de uma forma mais leve. Gente, uma das técnicas assim que eu uso muito é a gratidão. Eu uso muito a questão da gratidão na minha vida. Eu descobri isso na minha vida e isso tem sido, assim, ouro, né? Por quê? Porque quando eu vejo algo que para mim pode ser difícil, eu falo assim, olho para mim mesma e falo assim: olha, você é capaz. Se você entrou nessa, se você está nessa, faça o seu melhor. Talvez o seu melhor não vai ser 100%, mas vai ser 70%, é o seu melhor. Então, faça o melhor. É isso que você dá conta de fazer. E você terá aquela sensação de que eu estou fazendo o meu melhor. É algo que é um desafio para mim, mas eu vou fazer o meu melhor. E você terá certeza que você fez o seu melhor. E ser grata no final por isso. Porque isso vem para crescimento. O processo do crescimento, as pessoas só querem saber do final. Mas esse processo do crescimento é que faz de você a pessoa que você é. A sua história passada é que faz de você o que você é hoje. Então,
aproveite, olhe, ame os seus problemas, não para ficar grudado neles, mas para você olhar para eles como um aliado. De olhar, você falar, é sério que você está aqui hoje? É isso que nós temos para hoje? É isso que nós vamos fazer hoje, é isso que nós vamos enfrentar hoje. E isso vai te tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa menos ansiosa, porque você vai ter a certeza que você tem o controle sobre essa situação, você vai ser uma pessoa que não, acredite, não vai ter depressão por causa do adoecimento mental, tá? Pode ter por outras questões biológicas, por outras questões hormonais, outras questões, mas nós estamos falando aqui de um adoecimento emocional. Então, a ideia é que você comece a olhar para a sua vida com uma leveza. E, para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte: a nossa vida, ela é feita de escolhas. E você é responsável pela sua escolha. Mas eu quero dizer outra coisa para você também. Além de você ser responsável pela sua escolha, você também, toda escolha nossa de fazer ou não fazer, de agir assim ou não agir, ela tem um custo. E esse custo, você é que dá conta de pagar, né? Se você trabalhar na sua vida com peso, se você não saber, não aprender a lidar com as situações na vida, o custo que você vai ter disso é de um adoecimento emocional. E aí, você vai ter que realmente aprender a buscar ajuda, né? Seja ajuda profissional, né? Seja ajuda para quem gosta de aconselhamento cristão, né? Uma pessoa mais madura para estar ajudando ali. Mas uma coisa é certa, aprenda a viver a vida de uma maneira mais leve, crie vínculos, né? Cultive esses vínculos com pessoas, seja corajoso, enfrente os problemas, não se acovarde, não, parte para cima e controla essa situação e faz acontecer, dê o seu melhor, né? E ame os seus problemas, olhe eles como aliados e não como aqueles que querem te derrubar. Não, isso aqui veio para eu crescer, deixa eu ver o que eu posso fazer de melhor aqui. Abrace, faça a sua vida uma vida mais leve. E com certeza, né, com certeza, dificilmente você vai ter um adoecimento emocional, dificilmente você vai ter um adoecimento emocional. Então, naturalmente, o seu corpo também provavelmente não terá somatização de doenças, porque muitas doenças, a maioria das doenças, ela vem como forma de somatização de um emocional adoecido, tá bom? Então, eu espero aí ter ajudado vocês,